Oi, meu nome é Gibran, aqui do seu canal semanal Natal em Chamas. E estamos aqui voltando aos poucos, devagar e sempre. Hoje vamos aqui para a segunda parte de um personagem bastante pedido pelos inscritos aqui do canal. Sim, estamos falando do conhecidíssimo das páginas policiais de Natal, capital do Rio Grande do Norte, o Antônio Rodrigues da Costa, mais conhecido no submundo do crime como Pinote. Vamos para o ano de 1986, que estamos aqui na segunda parte da saga do Pinote. Para ser bem específico, no mês de agosto, e sai estampado a seguinte matéria nos grandes jornais de circulação aqui da cidade do Natal: detento estrangulado na penitenciária. Vítima de estrangulamento foi assassinado na madrugada de ontem no interior da penitenciária central Doutor João Chaves, o detento Carlos Júnior do Nascimento, vulgo Carlinhos Tatuagem. Os autores do homicídio, que ocorreu às 3h30 da madrugada, o Luiz Gonzaga da Silva, 21 anos, vulgo Doidinho, e Antônio Rodrigues da Costa, 23 anos, vulgo o Pinote, só comunicaram o fato aos soldados de plantão às 7 da manhã. O tenente PM Varela não permitiu que a imprensa fotografasse o cadáver de Carlinhos, dizendo estar cumprindo ordens do diretor do presídio, Manuel Marcílio Pinto da Silva. O coronel negou que tivesse dado esta ordem. O crime para matar Carlinhos Tatuagem, que estava dormindo na enfermaria 3 na penitenciária. Doidinho deu várias pauladas na cabeça da vítima e em seguida o estrangulou com o lençol. Pinote em seguida deu 20 cutiladas de faca no corpo da vítima, só tendo ele deixado o local quando perceberam que a vítima estava sem vida. Às 7 da manhã, os próprios algozes comunicaram o fato aos guardas de serviço da João Chaves. Às 9 da manhã, o delegado substituto da 9ª DP, tenente Afonso Gomes Ferreira, juntamente com o escrivão Carlos Alberto da Silva, estiveram na penitenciária para interrogar Luiz Gonzaga e Antônio Rodrigues, onde, após prestarem depoimento, foram autuados em flagrante de delito e identificados criminalmente. Doidinho disse que a vítima recebia dinheiro para assassinar os presos. Para praticar o crime, o assassino contou ainda que ele e Pinote tomaram 20 comprimidos de diazepam cada um e fumaram um cigarro de maconha. Daí só aguardaram Carlinhos dormir, disse Doidinho. Eis uma foto dos dois assim que praticaram o delito. Um mês depois, já em setembro mais do mesmo ano, claro, tem-se a seguinte matéria: amor e morte na penitenciária. Advogada casa com tamborete, enquanto Kaká é estrangulado numa das celas da colônia. Ontem a penitenciária de Natal viveu de verdade papéis dos dois extremos da vida. De um lado, a escritora Edna Duarte, autora de 7 Degraus do Absurdo e de Liquidação Final, casava com o detento Eudes Teixeira, conhecido como Tamborete, condenado a 8 anos de cadeia por envolvimento na morte do médico Ovídio Fernandes. De outro lado, numa das celas da penitenciária, o detento Carlos Alberto Ferreira de Melo, vulgo Kaká, era assassinado brutalmente por Antônio Rodrigues da Costa, vulgo Pinote, com 3 mortes só dentro da prisão. Kaká foi morto por estrangulamento, depois de sofrer espancamentos por todo o corpo. O assassino conta em sua ficha com mais de 10 crimes de ferimentos, e Kaká, a vítima, estava preso há 10 dias, acusado de assalto, estupro e arrombamento. Mesmo diante de um dia tenso com a morte do colega, Tamborete não perdeu a calma. Vestiu uma camisa amarela de seda, uma gravata branca e na hora marcada chegou para casar com a escritora Edna Duarte, sob o olhar do juiz Arnaldo Costa. Ao final, Tamborete respondeu aos repórteres e confirmou que todos que estavam muito felizes. A lua de mel será na colônia, no parlatório com permissão de 8 dias para todos os desejos. Agora vamos para um salto temporal e chegamos no ano de 1987, para ser bem específico, no mês de janeiro, com o seguinte recorte: só choque da polícia para dominar Pinote. O presidiário Antônio Rodrigues da Costa, o Pinote, depois da tentativa de fuga do dia anterior, voltou a criar novo tumulto na delegacia de furtos e roubos na tarde da sexta-feira. Ele começou a incitar os presos das celas vizinhas, depois, alegando que estava com dor de barriga, pediu para tirarem as algemas para ir ao banheiro. Na volta, algemado e escoltado por 2 policiais, o preso recusou-se a entrar na cela, alegando que estava suja, e ele,
como preso de justiça, exigia melhor tratamento. A muito custo ele foi convencido a entrar, mas o delegado Ionaldo Farias e o comissário José Santos resolveram fazer uma revista, temendo que o preço já estivesse conseguido outra faca, com a qual voltaria a matar. Enquanto Antônio Rodrigues continuava alegando que não poderia continuar naquela situação na DEFU, exigindo a sua volta à colônia penal, a construção da cela especial onde vai ser confinado ainda não foi iniciada. Segundo o diretor do presídio, o coronel Marcílio, a mesma ficará pronta dentro dos próximos 20 dias. Desde a tentativa de fuga de Pinóquio, o delegado Ionaldo Farias determinou um reforço aos policiais de plantão. Eles antes eram 5 por noite, agora são 12. Então o próprio delegado e o comissário José dos Santos permanecem na delegacia até altas horas da noite. O Pinote, ainda na década de 80, matou o Paulo Rossi e o Fofinho. Após tais fatos, a sua cela fica pronta e ele vai ficar em isolamento. O mesmo também fora queimado por água quente por outro detento, ficando com várias queimaduras no seu corpo. Ele teve uma rixa também com o Naldinho do Mereto. O Naldinho do Mereto tentou matá-lo, mas não obteve sucesso. Mas a gente dá um pulo agora, que a gente chega no ano de 1998. Para ser bem específico, no dia 29 de janeiro, quando Pinote, o protagonista aqui dessa segunda parte, tem o seu fim. Autor de 4 crimes bárbaros na penitenciária, Pinote foi morto a golpe de estilete por um velho inimigo. A execução de um matador. Pinote morto a estiletes na penitenciária. O presidiário Antônio Rodrigues da Costa, de 36 anos, conhecido como Pinote, foi morto na noite de anteontem com 13 cutiladas de estilete por João Batista da Silva, conhecido como Mate o Velho, na penitenciária central João Chaves. Segundo o diretor da penitenciária, tenente-coronel Sebastião Saraiva, o homicida quebrou 2 paredes usando uma barra de ferro até chegar à cela onde o Pinote estava recolhido. Detento mata companheiro por vingança na João Chaves. Por vingança, o assaltante João Batista da Silva, o Mate o Velho, de 27 anos, assassinou dentro da penitenciária João Chaves o detento Antônio Rodrigues da Costa, 36 anos. O Pinote, que cumpria 51 anos de prisão por homicídio. O crime aconteceu terça-feira à noite, na cela chamada de biblioteca. Para cansar o inimigo, Batista arrombou um buraco na parede e fugiu de uma outra cela de nome curioso, chamada de sala de aula. Para justificar o crime, ele disse que havia sido violentado sexualmente por Pinote. Segundo o diretor do presídio, o tenente-coronel Sebastião Saraiva, os peritos do ITEP constataram 13 perfurações de estilete no corpo de Pinote, a maioria no tórax. Ele também teve as orelhas simplesmente arrancadas. João Batista, Mate o Velho, é condenado por 22 anos de prisão por causa de um assalto seguido de morte. Agora, com o envolvimento de outro crime, sua pena poderá ser aumentada. Pinote era um dos presos mais antigos e folclóricos dentro do presídio. Chegou na penitenciária João Chaves em 26 de setembro de 1979 e logo se tornou conhecido pela fama de matador, assassinando 4 colegas de cela dentro da cadeia e outros na delegacia de furtos e roubos, onde foi transferido durante alguns meses. Pinote era um preso problema. Por causa das deficiências mentais, roubava, matava, cheirava cola e violentava outros presidiários. Infelizmente eu não tenho foto do tal do Mate o Velho, mas é assim, foi assim que a gente finalizou com a saga do Pinote, que era uma saga tão pedida aqui por vocês. Meus amigos, espero que vocês tenham gostado. Se tudo der certo, como sempre, não esqueçam, por favor, mete o dedo no like. Se tudo der certo, próxima semana tem mais. Valeu!